Graça e a paz. Olá, que bênção poder estar aqui com o grupo Águias Reais para poder compartilhar de uma história de milagres, uma história de superação, a vida de uma mulher. E antes eu quero me apresentar, eu me chamo Jussara, moro no Brasil, na cidade de Anápolis, estado de Goiás. Sou pastora do reino. Estou aqui para compartilhar da palavra da vida que revolucionou a minha história. E a mulher que eu quero compartilhar a história dela com vocês é uma história que toca profundamente o meu coração. É a história de Raabe. Quem foi essa mulher? Essa mulher chamada Raabe era uma mulher que morava numa cidade chamada Jericó. Cidade esta que o nosso povo tinha o direito dado por Deus de conquistá-la. E no tempo em que Raabe viveu, o povo de Deus, historicamente, já havia passado por 400 anos de cativeiro no Egito. O nosso povo já havia passado por 40 anos de deserto, atravessado milagrosamente mares, atravessado rios, colocando como exemplo de milagre e superação. Mas diante da terra que eles deveriam conquistar, a terra prometida, ainda havia cidades a serem conquistadas, situações a serem vencidas. E a cidade, uma delas se chamava Jericó. E nessa cidade morava uma mulher prostituta, dona de uma hospedaria. Uma mulher chamada Raabe. Uma mulher que com certeza trazia em si o estigma da dor, o estigma do abuso e tanta responsabilidade, porque tudo leva a compreender a palavra que ela tinha responsabilidade de sustento da sua família. E essa mulher dessa hospedaria, quando Josué, no livro de Josué, no capítulo de número 2, você lê toda essa história. Josué, como estratégia de conquista, manda 2 espias, 2 espiões para avaliar aquela terra para a conquista. Quando eles chegam lá, logo os fofoqueiros da cidade, aqueles que estavam de olho na cidade, avisaram que havia 2 homens estranhos. E, pelas autoridades, eles são enviados para prender os 2 espias de Israel. E quando eles chegam na hospedaria, Raabe esconde os 2 espias dos seus perseguidores. E quando ela os esconde, ela diz o seguinte a eles: eu ouvi dizer a respeito do Deus de vocês. E ela diz uma frase que expressa a fé dessa mulher. Ela diz: eu sei que o Deus de vocês, que tem dado conquista, vitórias e feito com que vocês vivam milagres, eu sei que Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha para vocês verem. Essa mulher acreditou no Deus da Bíblia. Ela acreditou. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós recebemos a salvação por meio da fé. Somente pela fé, não pelo mérito humano, não pela minha obra ou pela sua obra. E foi o que aconteceu com Raabe. Ela creu no Deus vivo, no Deus de Israel. E eles fazem uma aliança com ela, que quando eles voltassem para conquistar aquela cidade, para poder
derrubar as muralhas fortíssimas que cercavam aquela cidade. E a hospedaria de Raabe ficava justamente nessa muralha. Eles dizem: se você agir como nós estamos dizendo, nós levaremos você e a sua família a salvo. Amadas, assim se cumpriu. Quando eles foram para conquistar, Raabe foi salva com toda a sua família. Sabe o que isso nos ensina? Que não há limites para a bondade de Deus, para a graça de Deus. Deus não olha para os rótulos humanos. Deus não olha para a história olha para a história de abuso, a história de tristeza, a história de fracasso que muitas vezes nós viemos carregando. Ele olha para o coração e a fé desse coração. E é isso que eu quero te estimular nesse momento, a crer, a ter fé. E olha que extraordinário. Para vocês entenderem o que o ato de Raabe, o que a fé dela fez com a história dela, ela foi levada com honra para a terra do povo de Deus. E lá no meio do povo de Deus, ela se casou com um homem nobre chamado Salmão. Esse homem veio a ser o bisavô de Davi, porque ele e Raabe tiveram um filho chamado Boaz. Raabe foi bisavó do rei Davi, e do rei Davi descendeu Jesus, o nosso Salvador. Não há impossíveis para o Senhor. Raabe creu. Outra verdade extraordinária sobre a fé dessa mulher, águia real. Essa mulher que, acima dos estigmas, do peso que havia sobre ela, ela acreditou em Deus e no seu poder, que Ele era Deus em cima no céu e embaixo na terra. Na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Raabe está na galeria da fé. Então, nesse momento, o Senhor Deus, que é Deus no céu e Deus na terra, diz a mim e a você: não há limites para o amor de Deus. Não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. Acredite, há uma promessa na palavra da vida. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias. Assim como Raabe, que não se limitou no estigma, como ela vivia, ela ouviu falar de Deus e ela creu. E o que o Senhor Deus quer de você e de mim é que nós acreditemos para que Ele possa revolucionar as nossas histórias. Deus quer revolucionar a sua história. Acredite em Deus, assim como Raabe. Ele é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus de Israel, Criador do céu e da terra, Deus em cima no céu e embaixo na terra. Deus que enviou Jesus Cristo, filho de Davi, descendente de Raabe, uma mulher que era improvável, muda a história de quem está vendo, Pai, ouvindo essa mensagem nesse momento. Não importa os estigmas que essa vida, as marcas que essa vida carregue, mas que essa vida creia no poder que há no nome de Jesus para transformar qualquer história, seja de abuso, seja de vício, seja de prostituição, de abandono, vítima de infidelidade, seja o nível de mazela dessa vida.
Oh Deus, vida que possa ter ferido alguém, vida que não consiga superar uma perda. Que o Senhor toque nessa vida, que assim como Raabe, essa vida creia nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você nasceu para ser águia, uma águia real.